Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal Pensando Sociologicamente com o professor Miro Santos. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre os pontos de convergência, os pontos de semelhança e os pontos de diferença, divergência entre o quê? A Constituição Federal de 1988 e a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Eu tenho a LDB aqui, ó, recente essa LDB, um caderninho da ACP, ela foi publicada no início do ano. E aí tem as últimas alterações, então é importante que você faça a leitura dos pontos mais principais. E a Constituição também, você verifique no site do Planalto, você consegue acessar. Bom, os pontos principais que a gente tem na Constituição Federal de convergência com a LDB são os princípios da educação, garantias fundamentais, funções e finalidades da educação, sobre os órgãos também, o regime de colaboração entre os entes, o que cabe ao município, o que cabe aos estados, o que cabe ao Distrito Federal e o que cabe à União. Um pouco também sobre a formação básica comum, então eu diria isso, um pouco sobre o currículo. E, de antemão, as finalidades da educação. E lá no finalzinho da LDB a gente também tem menção sobre a carreira do magistério e o investimento público sobre a carreira do magistério. Bom, pontos importantes que a gente tem que saber. Existem alterações e inclusões. Então, tanto o texto da LDB como o texto da Constituição Federal tem algumas alterações no decorrer do tempo. Então, fique esperto com isso. Pessoal, outra coisa que chama a atenção é como que é cobrado nos concursos públicos e nos processos seletivos essas questões que envolvem essas finalidades, direitos, garantias fundamentais da educação. Ela pode ser cobrada em relação a um regramento normativo, ou os DCNs, ou a Constituição Federal, ou a mesma LDB. E aí os seus incisos, os seus artigos, os seus parágrafos. Entretanto, pode ser cobrado também de outra maneira, que eu já vi em algumas bancas, como esse exemplo. É falado sobre uma dimensão da educação, e aí, no decorrer da questão, é solicitado ao candidato, a eu, a você, a nós, que a gente discorra e responda se aquilo vem da Constituição, ou se aquilo vem da LDB, ou se aquilo vem dos DCNs. Então, assim, pode ter aquela típica questão de verdadeiro e falso, aquela típica questão para você verificar se as questões elas são corretas ou são erradas e se aquelas inferências também fazem sentido ou não. Então, aí é muito comum cair um tipo de normativa e a gente tem que dizer se é da Constituição Federal ou da LDB. Bom, em linhas gerais, o documento, a Constituição Federal, ela surge, né, e ela é promulgada após a redemocratização do Brasil, uma Assembleia Constituinte que vira um Congresso Constituinte, e aí promulga a Constituição Federal no ano de 1988. É um regramento normativo grande, extenso, que trata sobre várias dimensões do país, do Estado-nação, que é o Brasil. Nele a gente tem também menção sobre a educação. Então, assim, os outros documentos sobre a educação surgiram depois. Claro que a gente tem outros tipos de documentos anteriores à LDB. Claro que a gente tem outros tipos de documentos anteriores à Constituição Federal. Entretanto, a partir da Constituição Federal, os documentos eles surgem com força, dependendo e tomando como base a Constituição Federal de 1988. Então, em linhas gerais, a Constituição ela é mais enxuta, ela tem algum aspecto muito generalizante, muito mais geral e generalista. A abrangente, ela é ampla. E a LDB ela é muito mais aprofundada no seguinte sentido. Ela tem mais especificidades em relação à educação. Então ela vai sempre abrir um pouquinho mais o leque e aprofundar e ter coisas que são mais específicas. Pessoal, ao final do vídeo eu vou deixar algumas questões comentadas, eu farei algumas resoluções de questões para ajudá-los. É o que eu chamo de estudo ativo. Aquele estudo no qual você faz a leitura, assiste o vídeo, faz algum mapa conceitual, escreve, faz algumas anotações e também responde algumas questões, e aí você vai aprender muito mais. Então no final do vídeo a gente vai ter questões da Constituição Federal, e vocês vão perceber o seguinte, que mesmo tendo poucos artigos em relação a outras grandes normativos da educação, a Constituição Federal, porque ela tem do artigo 205 ao 214. Entretanto, desses artigos a gente tira muita coisa, e muita coisa mesmo. Você tem que ficar esperto, eu também vou ficar esperto, e vamos juntos. Então dê o like, se inscreva no canal que a gente vai verificar na tela agora os pormenores, o passo a passo, ali, as comparações, a análise que eu faço em relação aos dois regramentos normativos, a Constituição Federal e a LDB. Vamos juntos, siga com a gente na tela. Vamos acompanhar na tela
análise sobre a LDB e sobre a Constituição Federal. Aula 20, com o professor Miro Santos. Vamos juntos. Quais pontos de semelhança e divergência entre a LDB e a Constituição Federal de 1988? Bom, a gente pode dizer que a Constituição é um regramento do Estado brasileiro como um todo. Então, as dimensões educacionais, dimensões do serviço social, dimensões da saúde, dimensão da economia, dimensão do investimento público. Então, tudo que tem em relação ao Estado brasileiro está disposto na Constituição. E ela é normatizada por outras leis, que são muito mais específicas, e cada qual na sua dimensão. No campo que se refere à educação, a gente tem a LDB, a gente tem os DCNs, a gente tem as deliberações, a gente tem as legislações dos conselhos estaduais de educação e assim sucessivamente. Entretanto, a Constituição ela é muito enxuta, mas ela tem muita informação que a gente vai aprendendo e vai compreendendo cada vez mais o que se diz em relação à educação. Então, ou seja, a Constituição Federal ela é geral, ela é enxuta, e a LDB ela tem os pormenores. A LDB ela apresenta ali um regramento muito mais específico, tá bom? Vamos acompanhar e fazer a análise dos dois juntos. Pessoal, dos princípios da educação. Então, no início do artigo que versa sobre a educação, na Constituição Federal, a gente tem o artigo 205. Ele vai dizer o seguinte, ó: a educação, direito de todos, dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, aqui, a primeira coisa que acontece e que aparece é o que? A educação é um direito. Então, ó, vamos lembrar bem desse termo. Ela é um direito de quem? De todos. É dever do Estado e da família. Então, tem também a colaboração da sociedade. Então, esse é o caráter social da Constituição. Ó. Ela tem um caráter social. Ela tem um caráter amplo. E a LDB? Bom, a LDB a gente vai perceber que é o contrário. Primeiro, ela inicia-se pela família. Da LDB, a gente pode perceber o seguinte: a educação é dever da família e do Estado. Então, ela é, antes de tudo, um dever. E é acrescentado o quê? Essas inspirações. Ó. É inspirado nos princípios de liberdade, nos ideais de solidariedade. Isso não consta na Constituição. E a finalidade, ela tem a mesma coisa do que apresenta na Constituição, apresenta-se na LDB. Então, qual que é a finalidade da educação? Pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Na LDB. Na Constituição, o pleno desenvolvimento da pessoa. De novo, caráter geral. Ó. Então, é geral o caráter aqui, é coletivo, é amplo. Quando a gente pensar na Constituição, a gente está pensando na colaboração do Estado, na colaboração da sociedade como um todo, tá bom? Então, pleno desenvolvimento da pessoa. Então, quando você ver, ouvir e verificar em uma prova de concurso, uma prova de processo seletivo, geralmente as provas elas vão ter ali algum aspecto da legislação, ou da LDB ou da Constituição Federal, só que tem alguns exercícios que são muito mais amplos e precisos. Então, por isso que a gente tem que chamar a atenção disso. Então, às vezes, vai ter aquela questão que é de inferência, vai ter alguma frase, ou verdadeiro e falso, e vai estar lá falando: a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família. Essa inferência é o mesmo como está composta na onde? Na LDB ou na Constituição? E aí você tem que saber. Se está falando primeiro do Estado e da pessoa como um todo, de maneira geral, é a Constituição de 1988. Se ela está falando primeiro da família e a educação enquanto dever, tem os princípios de liberdade e solidariedade, a gente está falando da LDB. Está falando do educando, estamos falando da LDB. Então é bacana você aprender essa análise, fazer essa reflexão, por quê? Porque você vai entender os pormenores. Se você entender um pouquinho mais, vocês vão perceber que as questões elas ficam muito mais fáceis, tá bom? Então, muito cuidado com essas palavras
muito cuidado com o modo como está sendo cobrado e descrito aqui, tá? Vamos avançar. Olha, o artigo 206 também, ele continua falando da educação e ele vai falar o quê? Ó, dos princípios. Então vocês vão perceber que a Constituição ela vai tratar do quê? E a LDB também, né? De dois pilares que as aproximam. Então, as garantias fundamentais da educação, os princípios, os fundamentos, a questão da universidade e mais outros aspectos importantes aí. Bom, em artigo 206 da LDB, da Constituição Federal, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Então, ele trata dos princípios. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Pessoal, vocês vão perceber que o que eu coloquei com esse tom de azul é o mesmo na LDB. Então, a gente vai verificar lá a mesma coisa na LDB. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Isso aqui está diferente, tá? Então, essa parte está diferente. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Esse item está igual ao da LDB. Entretanto, tem um acréscimo aqui, ó, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. E na LDB, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios, segundo o artigo 3º. A igualdade de condições para o acesso e permanência na escola está igual à Constituição. Essa parte está diferente. E lá embaixo está falando sobre o pluralismo. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar. Tem alguns acréscimos. A cultura, o pensamento, a arte e o saber. Então, a cultura também? Sim, a cultura também. Então, vocês vão perceber que a LDB é muito mais específica, então ela acrescenta muito mais dispositivos. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas se mantém, tá? Aqui está igual. Ainda no artigo 206, a gente vai perceber o quê? Os princípios. Item 4. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. No artigo 3º, sobre os princípios, no artigo 3º da LDB, a gente vai perceber no inciso 6º, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Aqui está igual. Inciso 7º, valorização do profissional da educação. No artigo 206 da Constituição também fala sobre valorização dos profissionais da educação. O que está diferente? Tem mais algumas questões na Constituição. Garantidos na forma da lei, planos de carreira com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos aos das redes públicas. Então, ó, tem que ter plano de carreira, tem que ter ingresso a partir de concurso público. Então, aí serve para o Poder Executivo, as Secretarias de Estado de Educação, as Secretarias Municipais de Educação, tem que fazer mais concurso público. Isso está posto na Constituição Federal. Em relação à LDB, o inciso 4 fala o quê? Respeito à liberdade e apreço à tolerância. Então aqui a gente tem algumas semelhanças e algumas diferenças, mas vamos olhando sobre esses princípios da educação. Ainda sobre os princípios, no artigo 206 da Constituição vai falar o seguinte, inciso 5, valorização dos profissionais da educação, que era aquilo que estava posto lá. A gente vai ter essa mesma coisa do inciso 5 do artigo 206, algo semelhante na LDB. Só que na onde? No artigo 67. Vai falar, os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive, nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público, o quê? Ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos. Olha aqui, está escrito concurso público de provas e títulos. Então, o concurso não tem que ser só de provas, o concurso também não tem que ser só de títulos, ou processo seletivo só de títulos. Tem que ter os dois itens, concurso público de provas e títulos. Inciso 2º, aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim. Então tem que ter um aperfeiçoamento profissional. O professor vai fazer uma pós-graduação, ele pode se licenciar. Vai fazer um mestrado, um doutorado, um curso de extensão, um curso de especialização. Então ele tem que ter esse direito, inclusive com licenciamento periódico remunerado. Inciso 3º, piso salarial profissional. Então aqui a gente tem algumas coisinhas
no artigo 206 da Constituição também. Continuando, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Artigo 206, ainda o artigo 206, que fala sobre os princípios da educação. Gestão democrática do ensino público na forma da lei. Da mesma forma, isso está sendo desenvolvido na legislação da LDB. Por quê? No artigo 3º, no artigo 3º da LDB tem o princípio da educação, inciso 8º, gestão democrática do ensino público na forma dessa lei e da legislação dos sistemas de ensino. Então tem um acréscimo aqui, ó. Inciso 7º, garantia de padrão de qualidade. No artigo 3º da LDB tem o inciso 9º, garantia do padrão de qualidade, do mesmo jeito como está posto na Constituição. E aí tem o inciso 8º do artigo 206, que vai falar piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública. Então tem que ter um piso salarial profissional. Artigo 206 ainda, sobre os princípios da educação, inciso 9º, garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Pessoal, muita atenção na Constituição e também, ao mesmo tempo, na LDB. Por quê? Porque elas têm algumas atualizações. Essa atualização foi incluída pela emenda constitucional número 108 de 2020 agora. Então, teve alteração na Constituição? Teve. Isso também aconteceu, a alteração, aqui em 2018 na LDB. Então, o que quer dizer esse inciso? Garantido o direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Então, quer dizer, ao longo da vida do sujeito, do cidadão, do estudante, ele tem o direito à educação e aprendizagem. Então, ele não conseguiu fazer, ele tem que ter o direito a um AJA, a um EJA, a educação de jovens e adultos, a continuidade da sua formação ao longo da vida. E no artigo 3º da LDB, o inciso 13º, 13, ele fala aí sobre garantia da educação e aprendizagem ao longo da vida. Muito importante esse artigo, muito provavelmente por conta de ser uma alteração, ele pode ser cobrado de forma bastante recorrente nos concursos e processo seletivo. Bom, mudamos aí para o artigo 208 da Constituição, que fala o quê? Direito à educação a partir das garantias fundamentais. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia do quê? Inciso 1º, educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. É o que diz a Constituição e está bem parecido com o artigo 4º da LDB. O artigo 4º da LDB é o que diz a Constituição e está bem parecido com o artigo 4º da LDB, que diz o seguinte: o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de... Então, a garantia. O que está de azul claro em tom fluorescente está igual, semelhante. Inciso 1º, educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. E aí na LDB ele vem um acréscimo, organizado da seguinte forma: pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. São as etapas aí da educação básica. Na Constituição está falando do quê? A educação básica obrigatória e gratuita, desses 4 a 17, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. Então, muito importante isso, essa garantia, porque vem somar e vem desenvolver, fortalecendo aí o acesso, enquanto garantido um acesso para todas as pessoas. Continuando o artigo 208 sobre a garantia, na Constituição, o inciso 4 vai te falar o seguinte: educação infantil, em creche e pré-escola, as crianças até 5 anos de idade. Então, educação infantil e creche pré-escola, as crianças de até 5 anos de idade. Está muito próximo ao que tem no artigo 4º da LDB, que vai falar o seguinte, que é o dever do Estado, né? A educação escolar pública, mediante a garantia de, inciso 1º, educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade. Então, geralmente, o que está cobrado aqui, o que vem sendo cobrado nos processos seletivos e concursos, é em relação à idade. A letra da lei, tanto da Constituição, tanto da LDB, está muito próxima. A educação infantil é até 5 anos de idade. Então, muito cuidado com a questão da idade.
Ó, pessoal da educação especial, está falando também sobre a educação especial na Constituição? Sim. Está sendo falado da Constituição, na educação especial na LDB? Sim. No artigo 208 sobre a garantia da educação, tem um inciso 3º na Constituição que vai falar o seguinte: garantia de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Então, olha como que pode acontecer aqui, de confundir o candidato. Atendimento educacional especializado, isso é falado também na LDB. No artigo 4º da LDB, vai dizer o seguinte: educação escolar será efetivada mediante a garantia de. Inciso 3º. Atendimento educacional especializado gratuito aos educandos, e ele vem de maneira muito mais completa, muito mais atualizada, muito mais específica. Educando com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Então, olha como está muito mais completo. Por isso que a LDB é bem mais atualizada e completa. Porque é um regramento normativo que visa estabelecer um alcance muito mais específico, onde a Constituição não conseguiu avançar. Só que aqui, a grande questão sobre a educação especial é uma pegadinha. Então, muito provavelmente pode ser que ocorra algum tipo de questão cobrando verdadeiro e falso, cobrando para você falar se uma inferência é correta ou se ela é incorreta. Então, por exemplo, pode vir a cobrar e estar falando o seguinte, ó: o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. E aí você vai ter que falar se é correta ou se é incorreta. Se você estiver falando da Constituição Federal, está correto. Ah, professor, mas mesmo falando esse termo que não é mais utilizado, portadores de deficiência, sim. Porque nesse caso, a Constituição ela não foi atualizada. Então, ainda esse termo é utilizado na letra da lei. Muito provavelmente, né, as professoras especialistas na educação inclusiva, educação especial, o pessoal que é formado na área, tem especialização, pós-graduação, eles sabem muito bem, as professoras APs sabem que esse termo não é muito utilizado, é pessoa com deficiência. Então, muito provavelmente, em uma questão de concurso, as pessoas tendem a assinalar esse portador de deficiência como errado. Entretanto, se estiver falando da Constituição Federal, essa será uma alternativa correta. Então, muito cuidado nesse quesito. Então, educação especial na Constituição e na LDB caem de maneira um pouquinho distintas. Pessoal, continuando sobre o artigo 208, fala sobre o direito à educação, as garantias fundamentais. Na Constituição, tem um inciso 6º para falar o seguinte, ó: a oferta do ensino noturno regular adequada às condições do educando. Então, oferta ao ensino noturno regular. Inciso 7º. Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica. Por meio de quê? De programas suplementares de materiais didáticos, escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Então, esse inciso está falando o seguinte: uma garantia para as pessoas, enquanto pessoas de direito, cidadãos, crianças e jovens. Para que eu consiga garantir a educação, eu tenho que fornecer algumas coisas. Então, o Estado brasileiro ele vai ter que ter a garantia de atendimento de todas as etapas da educação básica e vai ter que ter programas suplementares. Programas para quê? Para oferecer material didático àquele que não tem condição de comprar um lápis, um caderno. Então, ele vai oferecer. Transporte escolar, vai ter que oferecer. A alimentação, vai ter que oferecer. Aquele que não consegue pagar um uniforme, pagar um tênis, então vai ter que oferecer. E a assistência à saúde também. É uma garantia fundamental, está no artigo 208 da Constituição. E o que tem isso na LDB? Na LDB, no artigo 4º, a gente vai verificar o seguinte, ó. No inciso 4º, acesso público e gratuito ao ensino fundamental e médio para todos que não concluíram na idade própria. E aí vai vir um parágrafo muito interessante no artigo 208 da Constituição. O acesso público, o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Quer dizer isso? Quer dizer que é um direito só pela pessoa existir e ser um cidadão, uma cidadã brasileira. Todo mundo tem esse direito
de ensino obrigatório e gratuito. Eu tenho esse direito, você tem esse direito, os seus filhos, né, os seus sobrinhos, seus alunos, seus vizinhos têm esse direito, porque a educação é um direito público subjetivo. Pessoal, continuando ainda sobre o artigo 208, sobre garantia de direito à educação. Inciso 5. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Isso também tem no LDB, no artigo 4º da LDB, a mesma letra da lei. Então, por isso está em tom de azul claro aqui, um azul meio fluorescente. Inciso 6º. Oferta de ensino noturno regular adequada às condições do educando. Isso tem também na LDB, no artigo 4º, no inciso 6º também. Oferta de ensino noturno regular. Inciso 7º do artigo 208. Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Isso tem na LDB na onde? A gente vai encontrar na LDB no artigo 4º, do inciso 7º. Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material, e aí a mesma coisa. Pessoal, falando mais um pouquinho sobre o direito à educação, a gente vai começar a entrar sobre um pouquinho na questão da qualidade. Na Constituição, no artigo 4º, ainda fala de qualidade, no artigo 4º não, no artigo 211, e na LDB, no artigo 4º. Na Constituição, a gente vai ter o seguinte, ó, a União, os Estados e Municípios, o Distrito Federal e os municípios, parágrafo 7º, desenvolverão o quê? O padrão mínimo de qualidade do que trata o parágrafo 1º desse artigo, considerará as condições adequadas de oferta e terá como referência o custo aluno-qualidade, que é o CAC, pactuados em regime de colaboração na forma disposta em lei complementar, conforme o parágrafo único do artigo 23 desta Constituição. Então, a questão aqui do padrão mínimo de qualidade. A gente vai encontrar também em relação à qualidade, no artigo 4º da LDB, falando no inciso 9º, vai falar o seguinte: padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a variedade e quantidade mínimas por aluno de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. Então, tem também um padrão mínimo de qualidade, na LDB está dizendo isso, e na Constituição Federal está dizendo isso. Pessoal, no artigo 208 a gente já viu sobre a questão do acesso ao ensino obrigatório e gratuito como um direito público subjetivo. Falando de direito à educação ainda, na LDB, onde vai estar essa questão que a educação é um direito público subjetivo? Na LDB a gente vai encontrar no artigo 5º, no artigo 5º. Vamos ler. O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo. Ó, a letra da lei da mesma forma como aparece na Constituição Federal. Só que tem um acréscimo. Podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída, e ainda o Ministério Público acionar o poder público para exigi-lo. E é isso que a gente fala quando a gente toca na questão de que a Constituição Federal é um pouco enxuta, ela é ampla, e a LDB ela vai nos pormenores. Você vê que a LDB ela acrescenta muita coisa. Além de dizer que a educação é um direito público subjetivo, ela vai falar, ó, qualquer cidadão, de associação, de grupo, de organização sindical, entidade de classe, tem o direito de acionar o Ministério Público e exigir esse direito obrigatório. Então ela tem muito mais coisinhas do que tem a Constituição. Ainda no artigo 208 da Constituição, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Parágrafo 3º. A Constituição vai dizer o seguinte: compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Então, cuidado com esses nomes, ó, com essas definições. Recensear, né? Então, fazer aí o que nós chamamos de censo escolar,
né, que o INEP faz, algumas instituições acabam fazendo levantamento, verificando quantos alunos tem naquela a comunidade, perfil do aluno, perfil socioeconômico, idade, e aí tudo mais. Fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais pela frequência. Como é que você zela pela frequência? Fazendo chamada. Então, assim, compete ao poder público. Esse é o artigo 208 da Constituição. Onde a gente vai encontrar isso? No artigo 5º da LDB, a gente vai perceber, parágrafo 1º, o poder público na esfera de sua competência federativa deverá, inciso 1, recensear anualmente as crianças e adolescentes em idade escolar, bem como os jovens e adultos que não concluíram a educação básica. Olha que coisa! A LDB vai dizer que além de você recensear as crianças que estão em idade escolar, você vai ter que verificar jovens e adultos que não concluíram a educação básica. Então é muito mais específica. A LDB ela vai com muito mais afinco, né, nesse mapeamento, nesse recenseamento. Lembra daquela questão, né, de que a educação é um direito público subjetivo? Bom, no artigo 208, parágrafo 2º, lá da Constituição Federal, ele vai falar o seguinte, o não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público. Então é o seguinte, quando o poder público ele não consegue, né, oferecer essa educação gratuita, esse ensino obrigatório, ou a sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente. Então, prefeitos, governadores, presidentes, essa autoridade competente do executivo, ela tem que oferecer o ensino obrigatório. Se não ocorrer, se ela não conseguir fazer essa oferta, ela estaria mais lençóis porque ela vai ser responsabilizada. Na LDB a gente encontra isso também no artigo 5º, que vai dizer lá no parágrafo 4º que, comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento do ensino obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de responsabilidade. Então, ao prefeito de uma cidade na qual o município ele tem a obrigatoriedade de desenvolver o ensino fundamental e a educação infantil, se ele não conseguir desenvolver o ensino fundamental e fazer com que essa obrigatoriedade seja respaldada e seja aplicada na prática, ele estará em mais lençóis, porque ele vai ser imputado por crime de responsabilidade perante a dimensão da educação, né? E a gente vai ver algumas atuações agora dos estados, dos municípios e a atuação da União em relação à educação. Pessoal, nesse momento aqui, no artigo 209, a gente vai perceber sobre a qualidade do ensino privado também, autorização de funcionamento. Na Constituição vai dizer o seguinte, o artigo 209 vai falar: o ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições. Então, o ensino pode ser também da iniciativa privada. Podemos ter escolas privadas, escolas que são chamadas aí de ensino pago, né? Ensino privado, escolas particulares. Inciso 1º, artigo 209, cumprimento se o ensino é livre à iniciativa privada, se atendidas algumas condições. Quais? Cumprimento das normas gerais da educação nacional e autorização e avaliação da qualidade pelo poder público. Bom, isso é o que está constando na Constituição. Então, a escola privada, né, ela tem que cumprir as normas da educação e tem que ter qualidade, e ter autorização. Na LDB a gente vai encontrar também? Vamos encontrar. Entretanto, a LDB ela tem algumas coisas a mais. O artigo 7º da LDB vai dizer: o ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições. Mesma coisa, o ensino é livre. Entretanto, as condições vão versar o seguinte. Inciso 1º, cumprimento das normas gerais da educação nacional e do respectivo sistema de ensino. Então, a escola particular ela tem que cumprir as normas da educação nacional e tem que cumprir aquilo que está sendo dito naquele sistema de ensino. Outra condição, inciso 2º, autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo poder público. A questão da autorização e da qualidade estava posto na Constituição também. Entretanto, a LDB ela vai acrescentar uma palavrinha a mais: funcionamento.
preste muita atenção. Autorização de funcionamento. Então, a escola privada, a iniciativa privada, ela tem que ter uma autorização de funcionamento. Inciso 3º, capacidade de autofinanciamento, ressalvado o previsto no artigo 203 da Constituição Federal. Então, essas são as condições para que se tenha educação, ensino à iniciativa privada. Bom, pessoal, agora, nesse momento, a gente vai falar um pouquinho do que a Constituição Federal ela fala em relação ao Plano Nacional de Educação e a LDB também. No artigo 214, a gente vai verificar o seguinte. A Constituição vai dizer: a lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação de duração decenal, 10 anos, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades, por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas. Então, a lei estabelecerá um Plano Nacional de Educação, colaborando aí os sistemas de ensino, né, desenvolvendo diretrizes, objetivos, métodos, tudo mais, para manter a educação e desenvolver a educação, desenvolver o ensino. Na LDB, o que se fala sobre o Plano Nacional de Educação? No artigo 9 da LDB, ele vai dizer o seguinte, ó: a União incumbir-se-á de, inciso 1º, elaborar o Plano Nacional de Educação em colaboração com os Estados, Distrito Federal e os municípios. Pessoal, agora a gente vai verificar um pouquinho, né, sobre a colaboração desses entes, né, e a funcionalidade, o que tem de comprometimento, qual que são as responsabilidades desses entes. No artigo 211 da Constituição vai dizer o seguinte: a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração seu sistema de ensino. Então vamos falar um pouquinho sobre o que cabe a cada ente. No parágrafo 3º do artigo 211 vai falar que os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. Muito cuidado com as palavras, com as definições. Estados e Distrito Federal atuarão prioritariamente. O que quer dizer isso? Que eles podem atuar em outras dimensões, ou a gente vai chamar de outras etapas, entretanto, a prioridade desse ente é aquela prioridade que está estabelecida na lei. Então, no caso dos estados, a prioridade é o ensino fundamental e médio. Ensino fundamental e médio. Pode ser que os estados tenham creche, pode ser que os estados tenham universidades, pode ser que os estados tenham EJA e outras etapas e modalidades. Sim, entretanto, ele deve cumprir aquilo que é prioridade. Sobre os estados, a gente tem na LDB lá que começa a falar no artigo 10. Depois, o artigo 11 fala dos municípios e assim sucessivamente. O artigo 10 da LDB vai falar o seguinte: os estados incumbir-se-ão de, inciso 6º, assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio. Olha só. A todos que o demandarem. Então, na LDB, a gente vai ter mais explicadinho, né? Mais especificado, mais desenvolvido o quê? Essas prioridades ou essas responsabilidades. Então, os estados, né, assegurarão o ensino fundamental, entretanto, eles vão oferecer com a maior prioridade o ensino médio. Tá bom? Então, quer dizer o seguinte: por isso que a gente vai perceber em muitos municípios o Estado não tendo responsabilidade com a educação do ensino fundamental. Porque, primeiro, para ele ter obrigatoriedade em outros níveis, em outras etapas, ele tem que responder de maneira universalizada aquilo que ele tem como prioridade. Então, o Estado, primeiro, ele tem que desenvolver o ensino médio, senão ele não pode vir a oferecer as outras etapas, outras modalidades. Vamos falar agora dos municípios. No artigo 211 da Constituição, vai falar,
O parágrafo 2º, os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. É o que consta na Constituição. Então, se você encontrar uma questão que fala sobre Constituição Federal e estiver lá falando, a responsabilidade do município é educação infantil e ensino fundamental, está correto. Professor, mas eu sei que na minha cidade o município ele trata com certa precarização, não desenvolve bem a educação infantil, não tem creche para todo mundo, e ele só desenvolve lá o ensino fundamental. Tudo bem. A gente sabe que na prática o buraco é mais embaixo. Entretanto, na Constituição Federal, ele vai falar que a responsabilidade do município é o fundamental e é também a educação infantil. Professor, e na LDB? Na LDB está um pouquinho diferente. No artigo 11º, no artigo 11, vai falar o seguinte, os municípios incumbir-se-ão de, inciso 5º, oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, é bem específico a LDB, e com prioridade, o ensino fundamental. Então, muito importante essa palavrinha, prioridade, gravem bem. Permitida a atuação em outros níveis de ensino, somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos. Então, um município ele vai oferecer ensino médio, ele vai oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, se ele já terminou, ele já universalizou, ele já completou, ele já conseguiu desenvolver bem o ensino fundamental. Então, por isso que a gente vê Brasil afora, nos municípios, o município muito mais preocupado com o ensino fundamental. Por lei, ele tem que desenvolver bem o ensino fundamental. Aí sim, quando essa prioridade estiver totalmente atendida, plenamente, suprida, aí sim ele vai oferecer as outras. Por isso que a gente vê esse descaso com creche, com pré-escola. Sobre um pouquinho a função ainda dos municípios e a função dos entes. Ainda no artigo 211, ele vai falar: União, Estados, Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. Parágrafo 6º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios exercerão ação redistributiva em relação às suas escolas. Olha só. Ação redistributiva. Então aqui a gente está falando sobre o financiamento da educação. Estamos falando sobre investimento público, dinheiro, grana. Então, os municípios exercerão ação redistributiva, os estados, a União, cada um na onde? Em relação às suas escolas. O que diz sobre isso a LDB? A LDB vai falar o seguinte, no artigo 11º ainda, no inciso 2º. Os municípios exercerão ação redistributiva em relação às suas escolas. Está igual ao que está na Constituição. Pessoal, ainda sobre o financiamento, no artigo 211 da Constituição Federal de 1988, a gente tem o quê? Parágrafo 1º. A União organizará o Sistema Federal de Ensino e dos Territórios, financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá em matéria educacional função redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Então, muito parecido com aquilo que está no artigo 11 da LDB, exercer ação redistributiva em relação às suas escolas. Gestão democrática. Sobre a gestão democrática, a LDB tem algo a dizer e a Constituição também tem algo a dizer. No artigo 206 da Constituição, a gente vai perceber a gestão democrática como um princípio. Inciso 6º, a gestão democrática do ensino público na forma da lei. Na LDB apresenta-se na onde? No artigo 14º. No artigo 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades conforme os seguintes princípios. Você vê que a LDB é muito mais específica, Inciso 1º do artigo 14. Sobre a gestão democrática,
qual que é o princípio? Participação dos profissionais da educação na elaboração do PPP. Então, projeto político pedagógico da escola. Tem que ter a participação? Tem. Para desenvolver a gestão democrática. Participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. Tem que ter essa participação nesses órgãos de instâncias consultivas ou deliberativas? Sim, nesses colegiados. Pessoal, sobre a formação básica comum, a gente sempre tem aí, mas, entretanto, não quer dizer a BNCC como está posta na atualidade, mas sim uma base nacional comum, porque a que está posta lá, a gente tem aí sérios problemas em relação aos vários poderes aí que cada vez puxam a sardinha para o seu lado. A gente sabe que é um poder do neoliberalismo muito forte, a fim de diminuir conteúdos, diminuir conhecimentos e fazer uma BNCC um tanto quanto enxuta e quanto vazia, prejudicando aí várias áreas de conhecimento. Entretanto, a ideia de formação básica está na Constituição. E a ideia de formação básica está na LDB. Então, no artigo 210 da Constituição, vai falar o seguinte: serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, conteúdos mínimos, de maneira a assegurar a formação básica comum. Formação básica comum e o respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais. Na LDB, no seu artigo 32, vai falar: o ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão. Então, a gente tem a formação básica. Mediante que? O desenvolvimento da capacidade de aprender. Pessoal, mais um tema, tem na Constituição e tem também na LDB, educação indígena. No artigo 210, serão fixados conteúdos mínimos para quê? E aí fala mais algumas coisas. No parágrafo 2º do artigo 210, vai falar: o ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. No artigo 32 da LDB, a gente vai perceber sobre o ensino fundamental, parágrafo 3º, o ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas. Então, do mesmo modo como está na Constituição, línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Então, está na Constituição, no artigo 210, e está na LDB, no artigo 32. Ainda na LDB, a gente tem o artigo 79 que vai dizer o seguinte: a União apoiará técnica e financeiramente sistemas de ensino no provimento da educação intercultural às comunidades indígenas, desenvolvendo programas integrados de ensino e pesquisa. Então, fala um pouquinho sobre a educação indígena e o apoio que a União tem que desenvolver. Bem ligado aí com o artigo 210, um parágrafo 2º, que fala sobre as comunidades indígenas. Pessoal, sobre o direito à educação, nesse caso o ensino religioso. O parágrafo 1º vai falar: o ensino religioso de matrícula facultativa constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Então, ele tem que ser disponibilizado e a sua matrícula tem que ser facultativa, segundo a Constituição Federal de 1988. Na LDB também fala sobre no artigo 33, sobre o ensino religioso de matrícula facultativa, no modo como está na Constituição, e aí tem um acréscimo, é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural e religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo, tá bom? Tem esse acréscimo, como a gente falou desde o início dessa live, né, dessa maratona, que a LDB ela é muito mais rigorosa, então ela vai para os pormenores, ela é muito mais específica. Então ela fala, tem que assegurar respeito à diversidade cultural e religiosa. Pode ter o ensino religioso, como fala na Constituição, no horário normal, só que ele tem que ser matrícula facultativa. E a escola não pode fazer proselitismo. O que é proselitismo? Que é uma defesa intransigente. Defesa
de uma religião. Que é uma propaganda, é uma ideia proselitista de defender unicamente uma denominação religiosa. Isso não pode. Pessoal, está acabando, daqui a pouquinho a gente vai fazer algumas questões sobre a universidade. Tem na Constituição? Tem, no artigo 207. Tem na LDB? Tem, no artigo 54. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira. Então, didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial. E obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Então, quando a gente fala de universidade, a gente sempre fala desse tripé, ó, que é ensino, que é a pesquisa e que é a extensão. Tá bom? O que quer dizer o termo indissociabilidade? Aquilo que não se divide, não se separa. Então a gente tem que considerar sempre, ao falar de universidade, desse tripé. Tem que ter ensino, tem que ter pesquisa e tem que ter extensão. Onde a gente vai encontrar sobre a universidade na LDB? No artigo 54. As universidades mantidas pelo poder público gozarão, na forma da lei, de estatuto jurídico especial. E no parágrafo 2º vai falar: atribuições de autonomia universitária poderão ser estendidas a instituições que comprovem alta qualificação para o ensino ou para a pesquisa, com base em avaliação realizada pelo poder público. Então, essa autonomia ela pode ser estendida. Se cair em alguma prova de concurso, prova de processo seletivo, a autonomia universitária pode ser estendida a outra instituição, aí o candidato vai ficar na dúvida se a autonomia universitária tem que ser só para a universidade. Não, essa autonomia universitária pode ser estendida para outra instituição, desde que ela tenha alta qualificação com o ensino e com a pesquisa. Bom, um pouquinho ainda sobre o financiamento, no artigo 75 da LDB e no artigo 211 da Constituição. No parágrafo 6º vai falar: a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios exercerão ação redistributiva nas suas escolas. No artigo 75 da LDB, a ação supletiva e redistributiva da União e dos Estados será exercida de modo a corrigir progressivamente as disparidades de acesso e garantir um padrão mínimo de qualidade. Sempre mandando um forte abraço ao pessoal que está aí acompanhando no canal, um forte abraço àqueles inscritos, um forte abraço ao pessoal que sempre manda mensagens de carinho, mensagens de fortalecimento, mensagens de fé e confiança e também sugestões de conteúdos. Pessoal, a gente sabe que não está fácil, a gente sabe que o momento é deveras desgastante, porque a gente veio de 2 anos letivos, 2020 e 2021, de pandemia, de busca ativa, de pilhas de documentos, de atividades pedagógicas que estavam sendo enviadas impressa, de atividades via internet, de recados no Facebook, de recados no WhatsApp, de recados aí nas redes sociais, e as pessoas estão muito cansadas. E aí, durante o período de férias, a gente veio processo seletivo, concurso e mais um monte de dúvidas em relação a como que ocorrerá o trabalho no ano letivo de 2022. Então as pessoas estão angustiadas. Nesse meio termo, não dá para ir à Praia Direito, não dá para ir para Bonito, não dá para ir para Bodoquena, não dá para ir para Jardim, não dá para curtir Rio Verde. As pessoas estão aí com dúvidas de como passar essas férias. Então vocês estão ligadinhos no canal, uma das sugestões é estudar, já que é aquela coisa que os antigos falavam. A gente está no mato sem cachorro, não pode ficar no mato sem cachorro. Então, tá na chuva é para se molhar. A gente já está nesse embate, nessa vibe de passar em processo seletivo e concurso. Então, vamos estudar. Pessoal, uma pausa de 1 minuto para tomar uma água e a gente segue com as questões. Espero que você esteja aí bem aconchegado, ou no sofá de casa, ou na varanda, numa boa cadeira, numa boa mesa, e faça anotações e vamos juntos responder para a gente ficar muito afiado, fazendo aquele estudo ativo.
Pessoal, questão número 1. Assinale a alternativa correta de acordo com a Constituição Federal de 1988. Em seu artigo 208, inciso 3, o atendimento educacional especializado será efetivado. Escolhi uma caneta vermelha aqui agora. Sobre a educação inclusiva, atendimento educacional especializado no que diz a Constituição. Ele será efetivado como? Letra A, aos portadores de deficiência em escolas especiais. E aí? Letra B, via atendimento educacional especializado no contraturno, em todas as etapas da educação básica, preferencialmente na rede privada de ensino, preferencialmente em escolas de tempo integral, preferencialmente na rede regular de ensino. Tempinho para que vocês possam responder e já vamos assinalar essas questões por eliminação. Já a dica, se você está com dúvida sobre algum tema, algum conteúdo, vá por eliminação. Na letra A, aos portadores de deficiência, está escrito isso na Constituição? Está. Mesmo que a gente utilize nova nomenclatura, mesmo que os professores especialistas em educação inclusiva, educação especial, dizem, não estamos mais utilizando o termo portador, mas sim pessoa com deficiência, porque antes de tudo é uma pessoa. Entretanto, o que está deixando errada a alternativa A é a preferencial, o atendimento preferencial em escolas especiais, não é isso que diz a letra da lei. B, via atendimento educacional especializado no contraturno, também não. Em todas as etapas da educação básica, preferencialmente na rede privada, não. Preferencialmente em escolas de tempo integral, não. Então o que diz é a letra E, preferencialmente na rede regular de ensino. Muito bem, quem acertou, parabéns. Vamos seguindo. Questão 2. Assinale a alternativa correta de acordo com a Constituição Federal. A gestão democrática do ensino público é considerada. Então, a gestão democrática, muito importante, está no PNE, está na LDB, está na Constituição, está em alguns DCNs. Gestão democrática do ensino público. Ela é o quê? É considerada uma orientação? É considerada um fundamento, uma deliberação, um princípio, uma condição. A gestão democrática está falando de Constituição. Ela não é uma orientação, não é um fundamento, não é uma deliberação e não é uma condição. Ela é considerada um princípio. Muito bem, quem acertou aí? Princípio. Porque lá no início a gente tem, nos artigos 206, 207, 208, garantias fundamentais, princípios da educação. E na LDB também os artigos. Na LDB, os artigos. Terceiro, o artigo 4º. Trata também sobre princípios, sobre garantias e aí vai. Na Constituição Federal, 206, 207, 208 e aí vai. 3. Assinale a alternativa correta, que é a correta, de acordo com a Constituição Federal. Em seu artigo 208, parágrafo 2º, diz que o não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou a sua oferta irregular, então não oferecimento e oferta irregular, vai causar o quê? Imputa em vacância no cargo de secretário municipal ou secretário estadual de educação. E aí, imputa em isso? Importa em responsabilidade de autoridade competente. Caso não ofereça voucher, basicamente são aí algum tipo de investimento público para algumas escolas ou para algumas famílias, sobretudo em escolas com forte poder do capitalismo neoliberal, acontece essa metodologia dos vouchers. Caso não ofereça voucher em escolas de ensino privadas, para o oferecimento do ensino, importa em destituição do prefeito, governador do cargo. E aí? Nada altera, pois os sistemas de ensino gozam de autonomia administrativa. Nada resulta, pois é facultado aos sistemas de ensino deliberar sobre a oferta da educação escolar. Então, imputa em vacância? Não. Imputa em responsabilidade da autoridade competente? Muito provavelmente sim. Mas vamos ler todas. Caso não ofereça voucher em escola... Não tem isso, né? Destituição do prefeito também não. Nada altera também não, vai ter alguma coisa assim. Nada resulta, tá errado. É facultado aos sistemas ofertar ou não a educação escolar? Não, tem obrigatoriedade. Então é a letra B. Importa em responsabilidade da autoridade competente. A autoridade tem que ser responsável por ofertar o ensino público gratuito. É uma garantia fundamental.
Pessoal 4. Assinale a alternativa correta de acordo com a Constituição Federal de 1988. Em seu artigo 211, parágrafo 2º, a responsabilidade dos municípios se efetivará. Então, qual que é aí a prioridade, qual que é a responsabilidade maior dos municípios? Segundo quem? Ó, a Constituição. Então, a gente está falando sobre a Constituição Federal de 1988. Letra A. Na atuação prioritária em creches e pré-escolas, ou seja, na educação infantil. Na educação infantil. E aí? Na atuação prioritária no ensino fundamental e ensino médio. Na atuação prioritária no ensino fundamental e na educação infantil. Essa aqui está mais na berlinda, está mais correta. No ensino regular como um todo. Em matéria educacional, na função redistributiva e supletiva. E aí? Pensaram sobre isso? Qual que é o caráter de responsabilidade, prioridade do município? Na Constituição, ela vai dizer que é do ensino fundamental à educação infantil. Então, essa primeira, atuação prioritária em creches, não, há municípios aí aos quais a educação infantil está deixando a desejar, está jogada às mínguas. Na atuação prioritária no ensino fundamental e médio, no ensino fundamental talvez, mas não no médio. A atuação prioritária no ensino fundamental e na educação infantil, sim. Tem esses dois? Sim. A Constituição diz isso? Diz isso. No ensino regular como um todo? Não. Em matéria educacional, na função redistributiva e supletiva? Não também. Isso aqui cabe à União. Então, aos municípios, nesse caso, é a letra C, na atuação prioritária no ensino fundamental e na educação infantil. 5. De acordo com a Constituição Federal, em seu artigo 206, o ensino será ministrado com base em alguns princípios. Assinale a alternativa incorreta. A. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Gratuidade do ensino público em todos os estabelecimentos. Gestão democrática do ensino público na forma da lei. E aí? Isso aqui é para pegar, hein? Ó, querem a incorreta. Então aqui vai pegar muito, porque parece que não tem algum erro. É muito difícil perceber o erro se você não está muito familiarizado com a letra da lei, seja da LDB ou da Constituição Federal. Então, ó, gratuidade do ensino público, ok. Em todos os estabelecimentos? Não em todos os estabelecimentos. No estabelecimento, então, tem responsabilidade dos sistemas públicos de ensino. Então parece que não é nada, mas é uma chave aqui que preocupa e que altera um pouquinho o sentido da alternativa. Então, nesse caso, letra D, tá bom? 6. Assinale a alternativa correta de acordo com a Constituição Federal de 1988. Em seu artigo 208, inciso 2º, define que a progressiva universalização do ensino médio gratuito é... Pessoal, quem lembrar da aula vai refletir e vai tentar discorrer sobre o quê? O artigo 208 ele trata, sobretudo, sobre as garantias fundamentais. Então, já é uma chave de dica fundamental da Constituição. E o 206 trata sobre os princípios. Então, nesse caso, universalizar o ensino médio gratuito, né, de modo progressivo, cada vez mais universalizado, na Constituição, ele vai ser o quê? Uma garantia. Ele não vai ser um fundamento, ele não é um motivo, não é um princípio, não é uma condição. Então, garantia. Essa você não vai errar. Cair essa no concurso, no processo seletivo, seja na Secretaria de Educação, Secretaria Municipal ou nas universidades, você vai responder corretamente porque você acompanha o canal Pensando Sociologicamente. Vamos junto, pessoal. 7. O artigo 207 da Constituição Federal de 1988 versa, ele trata, ele desenvolve reflexão sobre o quê? Sobre as universidades. Ó, artigo 207. Assinale a alternativa incorreta sobre esse artigo. As universidades gozam de autonomia didático-científica. Elas gozam de autonomia didático-científica. As universidades obedecerão ao princípio de separação entre ensino, pesquisa e extensão. As universidades podem admitir professores estrangeiros. As universidades gozam de autonomia administrativa. As universidades gozam de autonomia de gestão financeira e patrimonial. E aí? Vão pensando, a gente quer o quê? A incorreta. Autonomia didático-científica,
financeira, administrativa e patrimonial estão todas corretas. Pessoal, nesse caso não é um princípio de separação, é um princípio de indissociabilidade, na verdade, não separar o ensino, a pesquisa e a extensão. Como ele quer incorreta, letra B. 8. Em seu artigo 211, a Constituição Federal, promulgada em 88, trata sobre o regime de colaboração e financiamento dos sistemas de ensino. Assinale a alternativa correta sobre o tema. Então, lembrando o artigo 211, quem lembra, vamos junto. Letra A. É dever dos municípios garantir a equalização de oportunidades educacionais. E aí? Será que é dever dos municípios garantir essa equalização? Cabe aos municípios a função supletiva e de redistribuição. Será? Os estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. Estados e Distrito Federal. A União exercerá ação redistributiva em relação a todas as escolas. A educação especial e supletiva é a responsabilidade da União e dos municípios. E aí? União e municípios. Vão pensando. Questão 8 sobre o artigo 211. Pessoal, não é o município que garante a equalização. Bom, os municípios, função supletiva e redistribuição, não, isso aqui é dever da União. Os estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio? Sim. A União exercerá ação redistributiva em relação a todas as escolas? Não. Essa ação redistributiva da União é em relação aos sistemas de ensino. E aí os sistemas de ensino, cada qual vai ter as responsabilidades das suas escolas. No caso da União, é as escolas que ela tem sobre sua responsabilidade, não todas as escolas do país. Então, por isso é errada. A educação especial e supletiva é a responsabilidade da União. Não, né? Isso aqui só foi para confundir mesmo o candidato. Então, nesse caso, correto. Letra C, só fala sobre os estados do Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. Pessoal, 9. Verifique se as inferências abaixo são verdadeiras ou falsas em relação à Constituição Federal e assinale a alternativa correta. Bom, as universidades gozam de autonomia didático-científica. As universidades não podem admitir professores estrangeiros. A Constituição Federal estabelece que a educação é um direito de todos, dever da família e do Estado, sendo incentivada com a colaboração intermitente da sociedade. Um dos princípios do ensino é a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. A LDB define que o padrão de qualidade para a educação seja o parâmetro para o ensino fundamental apenas. A Constituição Federal de 88 não estabelece nenhum padrão de qualidade para a educação. E aí, vamos pensando? Penúltima questão. Para a gente conversar, refletir, analisar as questões e resoluções comentadas. Vamos lá? Pessoal, primeiro item, as universidades gozam de autonomia didático-científica. Está correto. O item é verdadeiro. As universidades não podem admitir professores estrangeiros. Podem sim. Então esta é falsa. A Constituição estabelece a educação é um direito de todos, dever da família e do Estado, sendo incentivada com a colaboração intermitente. Então, é um direito, ela é como um direito de todos, que também é dever do Estado e da família, inverter um pouquinho, mas aqui nesse caso não seria um problema. O problema maior aqui é que ela é incentivada com a colaboração da sociedade, não colaboração intermitente. Então, nesse caso aqui, tem que ter aspecto social em jogo, porque a gente está tratando da Constituição Federal. Pessoal, um dos princípios do ensino é a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Muito bem, isso aqui é um princípio sim, está verdadeiro. E aí, a LDB define que o padrão de qualidade para a educação seja parâmetro do ensino fundamental apenas. A Constituição Federal não estabelece nenhum padrão de qualidade. Mentira, tem lá sim. Então aqui, ó, neste caso, é falsa. Então ficou VFF, VF. VFF, VF. Qual que tem aí? VFF, VF. Então, é a letra D. Ok? Vamos juntos. Agora, última questão. De acordo com a Constituição, o acesso ao ensino obrigatório e gratuito, ó, acesso
ao ensino obrigatório e gratuito é um direito público subjetivo. Essa cai bastante, hein? A sinal alternativa que apresenta corretamente quanto a esse caráter de direito público e subjetivo da educação é violado. Não, quando esse caráter é violado. Então, quando essa garantia não é desenvolvida. A. Quando a União não disponibiliza a oferta de vagas suficientes para o ensino superior. Quando os estados não promovem a capacitação e formação continuada de professores em seus sistemas de ensino. Quando os estados não promovem a capacitação. Quando a União não disponibiliza vagas. Quando um estudante jovem adolescente estuda e trabalha ao mesmo tempo. Quando a União não consegue ofertar vagas na educação infantil. Quando os municípios não conseguem suprir as necessidades do ensino fundamental. Quando os municípios não conseguem suprir as necessidades do ensino fundamental para a sua população. Vamos pensando. Então, nesse caso, então o que ele está falando? Ele está falando de a educação enquanto direito público subjetivo, só que ao mesmo tempo será violada quando esses entes não cumprirem as suas obrigações, aquilo que elas têm como prioridade. Então, quando a União não disponibiliza oferta de vagas suficiente para o ensino superior. Não, o ensino superior ele não é universalizado. Então, essa aqui não viola. Quando os estados não promovem capacitação e formação continuada de professores em seus sistemas de ensino. Também não viola. O direito público subjetivo se dá em face aos estudantes. Quando um estudante, jovem, adolescente, estuda e trabalha ao mesmo tempo. Não tem problema estudar ou trabalhar ao mesmo tempo. Isso não viola nada. Desde que seja aprendiz a partir dos 14 anos ou esteja trabalhando acima dos 16 anos. E aí tem um ECA para dizer sobre isso. Então não está violando nada. Quando a União não consegue ofertar vagas na educação infantil. Não é a União que tem que ofertar essas vagas. Ela tem a função supletiva e redistributiva. Então, uma função ali de auxiliar os sistemas. Aí os sistemas municipais, nesse caso, têm que ofertar vaga na educação infantil e tem um prazo para isso segundo o Plano Nacional de Educação. Então aqui tem o PNE, tem a questão dos sistemas, das secretarias municipais de ensino. Então não é a União. Então o que sobrou? Letra E. Quando os municípios não conseguem suprir as necessidades do ensino fundamental para a sua população. Por quê? O ensino fundamental é uma prioridade no município. Se é uma prioridade, ele tem que suprir. Prioridade. Tá bom? Se ele não fizer isso, ele viola o ensino obrigatório gratuito. Então valeu, pessoal, terminamos aqui mais uma pancada, um simulado, grandes questões que têm níveis e variações em relação à dificuldade, mas sempre é bom fazê-las. Então a partir daquele conteúdo que a gente viu e a partir das questões, resoluções comentadas de questões, a gente está muito mais preparado, seja para vários certames, seja para a vida, seja para nossa figura de educador, educadora, tá bom? Vamos juntos. Um grande abraço aos acadêmicos que estão se formando, um grande abraço aos professores que são nossos colegas, pessoal da galerinha das humanas, Um abraço forte ao pessoal da sociologia, da história, da geografia, que eu não mandei recentemente, Mandei já abraço para química, para física, pessoal da arte, pessoal da educação especial. Faltou aí o pessoal da sociologia. Um forte abraço e vamos sempre pensando a sociedade, a educação e a complexidade do real. Pessoal, dê o like e se gostou, compartilhe. Tamo junto!